Bom dia a todos, eu sou o Francisco Darrier, médico assistente aqui da Unidade Clínica de Arritmia e Marcapasso, aqui no Instituto do Coração. É com muito prazer que eu estou fazendo aqui parte do corpo de professores para o 14º curso de eletrocardiograma da instituição. E, como de praxe, antes de iniciar exatamente a minha aula, que vai versar sobre síndromes arritmogênicas, né, ligadas à repolarização ventricular, eu gostaria de convidar o Dr. Marcel para a apresentação dos 2 casos clínicos. Marcel, fica à vontade. Bom dia a todos. Vamos começar então a discussão dos 2 casos clínicos de hoje. Passar o próximo. Ok. Esse é o primeiro caso. Trata-se de um paciente do sexo masculino de 56 anos de idade, cuja queixa clínica é dor precordial. Então esse é o eletrocardiograma de repouso desse paciente. O que chama a atenção é um ritmo regular, com presença de ondas P precedendo o complexo QRS P positivo e D1 positivo em AVF, com intervalo PR constante normal, caracterizando o ritmo sinusal. O complexo QRS estreitos, positivo em D1, negativo em AVF, ISO de fase com D2, caracterizando o eixo, então, a menos 30 graus. E olhando, então, para o plano horizontal, o que chama a atenção é justamente a repolarização ventricular, com presença de uma elevação de segmento ST em V1, V2 e V3, um demais praticamente normal, sem outras alterações. Então, concluindo, esse eletro praticamente normal, exceto, obviamente, para essa alteração descrita de V1 a V3. Tudo bem. Alguém da plateia poderia já se manifestar? É um eletro que eu acho que bastante conhecido de vocês já, é um eletro, a meu ver, fácil, hoje em dia. No passado, não. No passado, passava batido, às vezes, como uma repolarização precoce, por exemplo. A gente sabe que não deve ser uma repolarização precoce. Olha para V4, V5, V6, isso não está acontecendo. Alguém da plateia se manifesta, eu vou escolher aleatoriamente. Vamos lá. Bom, professor Silvio, não quer me ajudar para falar? Pode vir aí. Acho que concordo com a discussão já feita. O que chama atenção realmente é essa repolarização na parede anteroseptal, V1, V2, V3. Basicamente é um superdesnivelamento. Como o Francisco falou, em algum momento do passado, muitas pessoas poderiam olhar aquele V1 ali e achar que era um bloqueio de ramo direito, né? Parece um R, S, R', né? Mas de fato, se a gente prestar atenção bem no traçado, a gente vê que aquilo não é um R', né? Basta ver V6, V5, você vê que não tem padrão de bloqueio de ramo. Aquilo, na verdade, é o ST mesmo. O que mais que eu posso falar aqui, antes de dizer o diagnóstico, né? Como o Francisco falou, pode falar. O diagnóstico é relativamente fácil, uma coisa que, a nosso ver, sugere muito uma síndrome de Brugada. E que é depois você vai comentar um pouco mais sobre isso, mas realmente admitiria os diagnósticos diferenciais seriam esses que você falou, em repolarização precoce, infarto do miocárdio, pericardite, mas nenhuma dessas outras condições tem um aspecto, assim, não é sugestivo, sugere mais de Brugada mesmo. Acho que não teria muito mais a acrescentar aqui. Assim, uma coisa que também me chama a atenção um pouquinho é a discrepância com a clínica. A clínica do paciente é um masculino, 56 anos, com dor no peito. Eu acho que se eu estivesse no pronto-socorro, eu começaria talvez tratando esse doente como um infarto. Talvez muitos médicos fizessem o mesmo. Agora, sendo um Brugada, eu esperaria um clínico um pouquinho diferente. É isso que eu queria comentar. Obrigado, professor Silvio. Bom, eu acho que fica claro aqui que nós temos um padrão de V1, V2 e V3 com esse supra. O diferencial também é para a onda epsilon, da displasia ritmogênica do ventrículo direito, porém ela é um pouco mais tardia. Aqui fica claro, né, que está bem, praticamente continuando com o QRS, vem esse supra do segmento ST. Se a gente pega o PR e pega o supra, ele está maior, é um supra do ST. No epsilon você não costuma ter supra de segmento ST. A onda T está bem negativa aqui, mas para uma displasia
para ter esse padrão de Epsilon, a gente esperaria V1, V2 e V3, aqui V3, uma onda T negativa, o que não acontece nesse caso, que a onda T de tatu, na derivação V3, ela está positiva. Então, confirmando que não é uma displasia ritmogênica do ventrículo direito, mas um padrão que sugere, então, Brugada. E um Brugada do tipo 1. Quer dizer, por isso que a gente nem fala síndrome. Porque eu não conheço o caso ainda, não tem história de síncope, não tem história de palpitação, mas de dor precordial, às vezes um achado. Vem por outro motivo o paciente, uma cefaleia qualquer, uma dor precordial. Então, para a gente não falar síndrome, é um padrão de Brugada tipo 1. Que, dependendo da história clínica, etc., a gente pode, então, aí sim. Mas na prática, isso é um padrão de uma síndrome de Brugada. Marcel quer passar aqui, então a gente passa aqui. Vamos passar o próximo aqui. Já apertei aqui. Já apertei aqui. Já apertei a seta. Vamos lá. Não, apagou a borracha, vamos ver. E seta aqui. Apertei a seta. Não está indo aqui. Travou aqui, ó. Eu apertei a seta que ela pediu. Pronto, apertei a seta. Pronto, agora foi. Vamos lá. Sou pastores, gostaria de fazer comentários a respeito do... Agora temos um vetocardiograma aí, eu acho que ninguém melhor que o professor Pastore para comentar esse tema. Se quiser arriscar aqui... Não, tranquilo, eu acho que do ponto de vista do veto, talvez seja importante, viu? Senão fica difícil entender. Pronto, apertei para arriscar. Maravilha. Esse é o plano horizontal, aqui direita, aqui esquerda, aqui frente, anterior, aqui posterior, né? Vejam que V1 estaria aqui, né? Positivo, negativo. Observem que a alça sai normalmente, essa ativação septal, primeiro vetor, vai para aqui um pouquinho para frente, depois para trás, fazendo ativação de parede livre, segundo momento da ativação. E observem aqui a chegada, que eu acho que é o mais importante da história. Vocês observem que ele vai fazendo aqui praticamente ativação de porção basal, e na chegada, como vocês observam que ele sai daqui, o início está aqui, e a chegada está aqui, ó. Observe que você cria aqui um vetor, praticamente entre o início e o final, mostrando aqui o aparecimento deste vetor aqui, né? Que é um vetor que nós vamos observar que não é o ST, né? Vocês observam que essa elevação praticamente traz aqui para frente, ó, para que seja positivo na derivação V1, essa elevação do início. Eu acho que isso que é importante, isso aqui fica positivo em V1, quer dizer, a primeira passagem vai dar o R, acho que aqui está claro, ó, vai dar o primeiro R, essa passagem aqui atrás vai dar esse S, e essa elevação que a gente observa aqui é esse final exatamente aqui, vindo para frente. Que é característica do Brugada, né? Realmente a movimentação da alça no Brugada fica muito claro quando vocês observam essa anteriorização desse evento, porque ele tem que estar à direita e para frente, exatamente onde está lá, anterior, direita, né? É nessa posição que a gente vai observar essa elevação, que realmente fica claro no veto. Muito obrigado. Vou continuar aqui. Bom, então, continuando a discussão do caso, o eletro, como nós já vimos a descrição, o ritmo sinusal com uma frequência de 60, o eixo menos 30 graus e a presença do supra desnivelamento do segmento ST de V1 a V3. Então, na discussão, o diagnóstico, então, um eletrocardiograma típico e padrão de Brugada tipo 1, que é uma doença genética autossômica dominante, relacionado principalmente com o defeito do cromossomo 3, o SN5A, com predisposição a arritmias malignas e morte súbita. Em conclusão, então, era um paciente com eletropadrão de síndrome de Brugada. Vamos passar agora, então, para o segundo caso clínico de hoje. Perfeito. É um paciente agora do sexo feminino, com 30 anos de idade, com queixa de síncopes de repetição. O eletrocardiograma dela é de repouso, também um ritmo regular, uma frequência dentro do normal, ondas P positivas em V1 e AVF, PR constante, ritmo sinusal, QRS positivo em estreito, positivo em D1, positivo em AVF, dentro do quadrante inferior esquerdo também,
caracterizado como sinusal. Analisando então a repolarização, o segmento ST chama atenção, o segmento ST um pouco encurtado em relação aos padrões normais, com ondas T apiculadas no plano horizontal. Isso é a alteração mais assim, visualizada nesse eletrocardiograma de repouso. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Pois não, pastor. Queria dizer para vocês que as pessoas que têm experiência com eletrocardiologia viram um caso na vida, né? Outros nem viram. Então isso aqui é muito raro, eu acho, é importante, super raro, acho que está nas descrições aí dos grandes congressos, se leva para ver. Mas é interessante porque o Dr. Darré vai falar de QT longo, de algumas coisas ligadas às disfunções de canais, né? Menos que 5% das mortes súbitas estão ligadas a doenças, a canalopatias. E a síndrome do QT longo, como vocês conhecem, eles estão ligados a uma disfunção de canais de sódio e potássio. Praticamente mais de sódio, acho que numa delas e uma outra variante, ligada a potássio e sódio. Mas aí chama a atenção que isso que a gente está vendo aí, que é o QT curto, né? O QT curto é uma raridade e está ligada realmente a uma hiperfunção do canal de potássio, né? Que é uma coisa extremamente rara, mas também ligados a síncope, porque dentro das mortes súbitas ele é importante, mas muito raro de se ver. Eu acho que a gente nunca prestou muita atenção nisso. Eu acho que a finalidade é mais aí de aprendizagem, para a gente prestar um pouco atenção no QT curto, porque ele também é uma canalopatia que pode ter realmente um grande risco aí, né? Acho que é isso que eu queria comentar. Bom lembrar que nessa canalopatia, a gente vai comentar isso durante a apresentação, o período refratário dos ventrículos e dos átrios é extremamente curto. E por isso esses pacientes, uma das formas de apresentação clínica é a fibrilação atrial. Então a fibrilação atrial inexplicada, coração aparentemente normal, e aparece com esse QT curto, então ele também tem risco de fibrilação ventricular também. Então risco de morte súbita. Perfeito. Vamos passar ao próximo. Bom, então, quadro clínico, paciente com um quadro de síncopes de repetição, 3 episódios em 3 horas. O eletro de repouso evidenciou, então, um intervalo QT de 270, corrigido 292, com presença de ondas T apiculadas. Então, menos que 300 milissegundos, para lembrar o QT curto. Bom, nos exames complementares, tomografia de crânio do paciente normal, eletrólitos também sem alterações, e durante a internação apresentou 5 episódios de síncopes, pré-síncopes, e um episódio de FV que foi revertida com desfibrilador externo. Sem alterações assim, expressivas no aparelho cardiovascular e respiratório durante o exame físico, marcadores de necrose também negativos, e no Holter apresentou vários episódios de torsades, 10 episódios de TV polimórfica, com reversões espontâneas. Tratamento durante a internação com amiodarona e magnésio, recebendo alta então com quinidina. Conclusão do caso, uma síndrome de QT curto. Nós não ficamos satisfeitos apenas com a droga. É bom lembrar que essa doença é muito rara e que o principal tratamento que realmente é comprovado para a prevenção de morte súbita, nesse caso, até porque o paciente já foi recuperado, é o desfibrilador, o implante do desfibrilador. A quinidina a gente vai comentar depois para casos excepcionais, mas é a droga que a gente pode utilizar justamente porque prolonga o intervalo QT. Perfeito. Bom, acho que dá para a gente ir para a apresentação agora, então. Então, o tema é de síndromes arritmogênicas relacionadas à repolarização ventricular. Aqui apenas um apanhado do que eu vou comentar com vocês, da programação. Primeiro, falar do intervalo QT, propriamente dito, né? A gente vai estar falando de repolarização, entender o intervalo QT. E a gente sabe que a maior parte dessas síndromes arritmogênicas ligadas à repolarização ventricular são, de fato, canalopatias, doenças dos canais. E as mais comuns, que a gente vai comentar aqui, e as mais comentadas hoje, a síndrome do QT longo, a síndrome do QT curto, a síndrome de Brugada e a síndrome de repolarização precoce também, que eu vou comentar rapidamente com vocês. Bom, intervalo QT, antes de mais nada. Como é que a gente mensura esse intervalo QT? Então, apenas para recordar, ele é medido do início do QRS até o final da onda T. Nem sempre esse final da onda T é nítido. Às vezes a gente tem dificuldade de saber exatamente onde termina a onda T, principalmente quando tem uma onda U. Mas quando tem um final de onda T tranquilo, a gente consegue fazer a medida do intervalo QT. Então, do início do QRS ao final da onda T. Nesse caso, dá para ver o final,
560 milissegundos, confirmando, neste caso, que é um QT longo, maior que 450 milissegundos, por exemplo, em homens. Como se mede esse intervalo QT? Então, a medida ela pode ser manual, pode ser automática, e a melhor maneira é corrigindo, né, fazendo intervalo QT corrigido para a frequência cardíaca. Quando se faz a medida pela correção da frequência cardíaca, eu quero deixar bem claro que a gente deve utilizar como equivalente métrico, teria que ser em segundos, não pode fazer em milissegundos. Se a gente cai na tentação de calcular em milissegundos, nunca dá certo, por experiência. Então use tudo em segundos, tá? Então RR em segundos, né? O QT em segundos, e aí a partir desse segundo, nesse caso aqui, 0,71 segundos, o QT, a raiz quadrada do RR de 1,11 deu exatamente 0,67 segundos, ou seja, aí você converte agora para milissegundos, 670 milissegundos. Então, um QT muito longo neste caso. Isso que eu coloquei aqui foi uma seta para colocar que quando você não consegue exatamente ver onde está o final da onda T, uma das sugestões é passar uma tangente sobre o final da onda T e onde ela colidir com o segmento ST, ou seja, com a linha de base, é o ponto exato onde a gente deve considerar, eu vou até colocar aqui uma caneta, a gente deve considerar, por exemplo, que eu passasse uma tangente aqui, ó, pronto, e onde fosse o ponto, essa bola aqui, por exemplo, seria o final da onda T. Tá? Essa é mais ou menos uma das sugestões mais recentes de alguns autores. Bom, então a análise é pelo parâmetro tradicional de duração da repolarização, ela é variável nas duas derivações, mas sempre a derivação D2 é uma derivação que deve ser preferida na hora de medir o intervalo QT. Sofre influências anatômicas, neuromorais, iônicas, genéticas. E nós já sabemos que um QT prolongado aumenta o risco de arritmia ventricular maligna ou de morte súbita. É importante a história clínica, a análise do eletrocardiograma, os índices de dispersão do QT e até de alternância de onda T. Também podem ser utilizados para avaliar essa dispersão de repolarização. O QT longo, que é o mais frequente de todos. Então, primário, ou idiopático, congênito, e o adquirido, eu fiz questão de colocar entre parênteses, porque hoje em dia acredita-se que até para se ter um QT adquirido, tem que ter carga genética. Então, o termo hoje mais comumente utilizado é o QT induzido. Induzido por drogas, induzido por alguma lesão do sistema nervoso central, etc. Então, o induzido, que é muito mais frequente até do que o QT propriamente dito congênito, por drogas, por anormalidades metabólicas, por lesões do sistema nervoso central, bradicardia severa, isquemia miocárdica aguda e até o jejum prolongado como causa de QT longo, anorexia nervosa, por exemplo. Drogas, os antiarrítmicos da classe 1A, classe 1C, classe 3, os próprios antiarrítmicos causam proarritmia, os antidepressivos tricíclicos, descongestionante nasal, como a terfenadina, que já saiu do mercado, antibióticos macrolídeos, bastante utilizados em pronto-socorros e emergências, Bactrim, sulfato, imetropim, fenotiazina, cisaprida, bromoprida, bastante utilizada em doença do refluxo gastrointestinal, então tem que tomar muito cuidado no paciente que já está com hipopotassemia, diarreia, checar se realmente como está o QT basal. Lítio, risperdona, então muitos medicamentos. Se a gente tem dúvida, existem sites específicos, a SADS.org, o QTsíndrome.ch e o torsades.org. São sites bastante interessantes que a gente pode acessar e eles são atualizados de tempos em tempos com as novas drogas que podem prolongar o intervalo QT e até causar torsade-epuan. Esses são sites só para vocês terem uma ideia, que está tudo na internet. Aqui um exemplo de um QT longo, né, bastante longo, nesse caso foi induzido por drogas, tá? É um QT induzido por droga, e o que chama atenção é que quando a gente mede a dispersão da repolarização, o que é isso? Nas precordiais, o maior intervalo QT e o menor intervalo QT, isso não costuma passar de 20, 30 milissegundos. Com baixa dispersão de repolarização, significa que mesmo que o QT seja longo, que não há grande heterogeneidade na repolarização. Por exemplo, a mildarona. A mildarona, ela prolonga o intervalo QT, mas ela raramente causa torsade-epuan, a não ser que ela venha acompanhada de uma hipopotassemia ou de uma outra droga que desequilibre essa homogeneidade da repolarização. Então, embora prolongue o QT, raramente causa torsade-epuan. Então, para que haja isso, é necessário uma dispersão da repolarização. Esse é um dos conceitos, quer dizer, você medir o maior e o menor intervalo QT.
Bom, a classificação mais conhecida de todos é a classificação do QT não ligado à surdez, que responde pela grande maioria dos casos, é a síndrome de Roman-Ward, que tem herança autossômica dominante, e o Jever-Lang-Nielsen, que é o QT ligado à surdez e que tem herança autossômica recessiva. Eu costumo brincar que esse último nome é muito complicado, então a gente não escutou, então é o ligado à surdez. O outro é mais fácil, o Roman-Ward, a gente grava com facilidade. E por que ocorre o QT longo? O professor Pastor já deu uma adiantada aí durante a discussão do caso clínico, mas o que chama a atenção é que ou a corrente de sódio está alterada, ou seja, no potencial de ação, a corrente de sódio ela está anormalmente lenta, ela está muito lenta a corrente de sódio, então ela demora, tá? A corrente de sódio, ou a corrente de potássio, o potássio fica dentro da célula, ou seja, ela não consegue, ela está bloqueada. Então há um bloqueio da saída do potássio na fase 2 e 3 do potencial de ação. Ou seja, entra muito sódio e os potássios que está lá não quer sair. Então é sempre esse detalhe importante na síndrome do QT longo. Existe alguma modulação do canal de cálcio também, mas os dois íons mais frequentemente envolvidos na síndrome do QT longo são o sódio e o potássio. Esses são os íons mais frequentemente envolvidos. Em muitos casos, há uma dependência adrenérgica, ou seja, para que esse tipo de alteração ocorra, é necessário um estímulo catecolaminérgico. E por isso que boa parte das síndromes do QT longo respondem à terapia beta-bloqueadora. Quando eu falo terapia beta-bloqueadora, inclui os beta-bloqueadores, propriamente ditos, a simpatectomia ou implante de um marcapasso simples com beta-bloqueador junto, nos pacientes que você tem dificuldade por causa da frequência cardíaca. Bom, quantos são hoje os QTs? Quer dizer, quando a gente não sabia o que era QT longo, só sabia que era uma doença genética, a primeira descoberta foi a do cromossomo 11, tá? E era o Harvey-Haas, quer dizer, em 1980. Desde lá, agora já há mais de 20 anos, várias canalopatias ligadas ao QT longo têm sido descobertas. Já temos mais de 10 atualmente descobertas, mas as três principais estão no cromossomo 11, 7 e 3. O cromossomo 11, que é o KVL-QT1, tá, que está ligado ao canal de potássio. O cromossomo 7, então 11, 7, ligado também ao canal de potássio, mas também ligado ao QT induzido pela corrente de refluxo, IKR. Quase todas essas drogas que a gente fala que causam QT longo, elas bloqueiam basicamente a corrente IKR. Então não permite o refluxo, ou seja, a saída do canal de potássio. E o SCN5A, que está ligado ao cromossomo 3. Este último, respondendo por menos de 5% dos casos, é uma canalopatia, uma síndrome do QT longo, que geralmente não responde aos beta-bloqueadores. O indivíduo já é geralmente bradicárdico e o segmento ST é o mais prolongado de todos. Existe o 4, que está ligado à fibrilação atrial, o 5, 6, 7, que é o Anderson, já temos 10 atualmente e mais virão com certeza. Isso é só para mostrar que há fenótipos diferentes e genótipos diferentes, apesar de se olhar apenas o QT longo. Então, aqui só para mostrar então o tipo 1, 11, o tipo 2, que é o 7, o tipo 3, que é o SCN5A, e o tipo 4, que está ligado à fibrilação atrial. Só para ter uma ideia. Então, 90% dos casos, o KVL-QT1, que é o tipo 1, o HERG, que é o tipo 2, e o SCN5A, que é o tipo 3. Então, lembrando, mais uma vez, ou porque o defeito é na corrente de influxo, no caso o sódio, ou porque o defeito é na corrente de efluxo, no caso o potássio. E há uma dependência adrenérgica na maioria dessas síndromes do QT longo. Aqui apenas para mostrar o canal de sódio. Ele tem 4 subunidades. Aqui outra maneira de entender o canal de sódio. E aqui, abrindo o canal de sódio para a gente entender, então a corrente de entrada do sódio, ela está no domínio 1 desse canal, e ela responde pela síndrome do QT longo, tipo 3, e pela síndrome de Brugada, por exemplo. No QT longo tipo 3, a corrente que desativa esse canal de sódio, ela está anormalmente lenta. Então o sódio entra e não é desativado. No Brugada é o contrário. Há um ganho de função e essa corrente de potássio, de sódio, ela está rápida, ou seja, fecha-se precocemente. O tipo 4 está ligado a doença, a BAVT congênito, ou doença ligada ao envelhecimento também, o BAVT do envelhecimento. Ok? Mas 5 a 10% dos casos não tem o QT longo, mas tem síncope ou morte súbita, é bom lembrar.
ou por penetrância reduzida, ou por genes modificadores, fatores ambientais, outras formas de doença de canal. Então as alterações podem incluir o QT longo muito mais do que o próprio QT longo. Por exemplo, onda U, aumento de onda U pós-extrasistólica, ou uma onda T bífida, e não necessariamente ser um QT longo. Esses detalhes já foram avaliados no passado e hoje fazem parte do score de pontos para dar o diagnóstico da síndrome do QT longo. Aqui um exemplo, um ritmo sinusal, em que após a extrasístole, sinusal, QT está aqui, a onda T está aqui, vem a extrasístole, e eu tenho um aumento considerável da onda T pós-extrasistólica. No outro exemplo, aqui também, eu tenho, de novo, um aumento de onda U pós-extrasistólica. Nesses casos, ó, todo lugar aqui eu tenho um aumento de onda U pós-extrasistólica. Então, isso é um sinal de doença da repolarização, ou seja, está doente o canal. Então, onda T alternante, outro detalhe importante, às vezes encontra em Holter ou ao nascimento, né? Então, ela ocorre porque a corrente de desativação do potássio está anormalmente lenta, levando a um acúmulo anormal de cálcio intracelular e a disfunção de canal iônico. Aqui o exemplo fica mais fácil do circulation. Então, quando a frequência cardíaca está normal, aqui eu tenho para cada QRS, eu tenho um potencial de ação. Esse potencial de ação, por sua vez, depende da corrente de repolarização do canal de potássio. E essa corrente, então, ela tem um início e um fim, certinho. E isso gera um próximo potencial de ação e um próximo QRS. Quando a frequência cardíaca se eleva, e a gente sabe que a onda T alternante ela piora com aumento de frequência cardíaca, o que acontece? Agora, essa corrente de repolarização que está doente, ela não consegue se recuperar a tempo. Isso vai gerar um potencial de ação mais anômalo. E, por sua vez, a onda T vai alternar, como vocês estão vendo nesse exemplo. Então, em geral, quando há alternância da onda T, há um defeito no canal de potássio. Essa é a mensagem que eu queria passar para vocês. E é um critério para QT longo também. Bom, como é que a gente, então, define o QT longo? Pelos critérios já propostos pelo Dr. Peter Schwartz. Quando o QT passa de 450 no sexo masculino, isso já é um ponto. Entre 460 e 470, 2 pontos. E maior que 480, 3 pontos. Presença de torsade de Points, 2 pontos. Ondas T alternantes que eu comentei, 1 ponto. Deformadas em 3 derivações ou bífidas, também 1 ponto. Criança bradicárdica, frequência cardíaca baixa para a idade, meio ponto. Se tem síncope relacionada à atividade física, estresse emocional, susto, ganha 2 pontos. Não ligado à atividade física, estresse emocional, não adrenérgica, 1 ponto. Surdez, meio ponto, porque nem todo surdo tem QT longo. E família. Alguém da família com QT longo, isso é importante, já tem 1 ponto. E morte súbita inexplicada, abaixo de 30 anos, em parentes próximos, primeiro grau, eu sempre brinco, o cunhado não é parente, é agregado, então, meio ponto também. Ok? E aí, se a gente junta 4 pontos ou mais, o diagnóstico já está estabelecido, definido como QT longo. Se o indivíduo vem com uma história de alguém na família que tem QT longo, ele tem síncope relacionada a estresse emocional, ele já ganha 3 pontos de cara. Mas aí para por aí, o QT não é longo e tal, mas ele vai ficar com probabilidade intermediária. Tá? E menos que 1 ponto a gente afasta esse caso, praticamente exclui a síndrome do QT longo, para baixa probabilidade. Esse é um slide bem tradicional, da época em que não se sabia o que fazer com a síndrome do QT longo. Então o Dr. Schwartz pegou os pacientes que tinham síncope e acompanhou durante 15 anos e comparou o grupo que fazia terapia beta-adrenérgica contra o que não fazia nada. Hoje não se pode fazer isso porque a gente já sabe de antemão que a terapia beta-adrenérgica funciona. O que aconteceu com esse trabalho? Bom, em 15 anos, os pacientes que não tiveram nenhum tipo de tratamento beta-bloqueador, incluindo beta-bloqueador de ação central, propanolol, nadolol, ou marca-passo com beta-bloqueador, ou simpatectomia, comparado a outro grupo, 50% de óbitos em 15 anos. Tal grupo que fez alguma terapia beta-bloqueadora, 95% praticamente estavam vivos ao final do estudo. Tá? Então, mas 5% ainda com a terapêutica beta-bloqueadora não ficaram vivos, morreram, né? Não ficaram vivos. Então, isso significa que pode ser aquele QT tipo 3 ou algum tipo de
canalopatia que não responde ao beta-bloqueador. Lembrando que também alguns pacientes podem não tomar adequadamente a droga e isso pode gerar também uma morte mais precipitada. Então são vários os clones, as correntes iônicas e os defeitos de canais. Do ponto de vista eletrocardiográfico, dá para a gente diferenciar um do outro? Dá para ajudar, não dá para ter certeza, mas dá para ajudar bastante. O QT tipo 3 costuma ser o bradicárdico, paciente bradicárdico, e que o segmento ST é bastante retificado, como nesse caso. Ele é bastante retificado. Então o QT é longo e o segmento ST é retificado. O tipo 2, ele costuma ter onda bífida, como nesse caso aqui. Tá? Ele é um pouquinho, não é tão retificado, a onda T não aparece tanto. E o tipo 1, poderia até passar batido, mas a onda T costuma ser um pouco simétrica, como nesse caso, e medindo se ele é longo. Tá? E esse é o mais frequente de todos, e esses dois primeiros respondem muito bem à terapêutica beta-bloqueador. Esse terceiro, não. Então, se o indivíduo já tem história de síncope recorrente, é bradicárdico e tem um segmento ST muito prolongado, a nossa suspeita recai para o QT longo tipo 3, ou seja, aquele ligado ao defeito do canal de sódio e que não costuma responder à terapêutica beta-bloqueadora. Aqui apenas um esquema para mostrar então o tipo 1, tipo 2 e o tipo 3 novamente. A onda T alternante, que está mais ligada ao defeito do canal de potássio. Outro detalhe importante, quando o QT está ligado à pausa dependência, isso é comum no QT induzido por droga, então eu tenho uma frequência cardíaca lá rápida, vem uma bradicardia e logo em seguida uma outra extrasístole, um batimento precoce. Esse QT, em geral, é o tipo 2, já tem publicação. Tá? Então é o tipo 2 o mais frequente. E que também responde à terapêutica beta-bloqueador. Por que o marcapasso simples funciona muitas vezes? Porque ele evita essa pausa dependência. Na hora que o indivíduo tiver a pausa, ele vai entrar o marcapasso, então ele não deixa modular e gerar o QT longo, a taquicardia polimórfica. Então, quando a síndrome do QT longo congênito tem relação com pausa-dependência, isso está mais ligado ao QT do tipo 2. Então, fenótipos diferentes, genótipos diferentes, apresentação clínica e genética são variadas e há uma multiplicidade de defeitos que já foram relatados na literatura. Os testes genéticos de rotina têm sido recomendados, especialmente nos casos em que há morte súbita na família e que o QT não deve responder a beta-bloqueador. Quando você acha que vai responder a beta-bloqueador, ou é um tipo 1, tipo 2, você vê pela clínica, pode introduzir a terapêutica beta-bloqueadora. Mas quando o indivíduo já é bradicárdico, você quer forçar uma indicação de desfibrilador, talvez seja uma indicação interessante. O teste de mexiletina é um teste bastante trabalhoso. Qual é a vantagem desse teste, quando você não tem nenhum teste genético? É que você dá altas doses de mexiletina durante uma internação hospitalar, e se o intervalo QT encurtar, isso é um defeito ligado ao canal de sódio, ou seja, um QT longo tipo 3, e que, portanto, não deve responder a beta-bloqueador, e que você deve indicar precocemente um desfibrilador. Então você pode avaliar então subgrupos que não vão se beneficiar da terapêutica beta-bloqueador. As melhores drogas para QT, por exemplo, seriam as drogas que prolongassem, que retirassem o potássio da célula. Ou seja, um potássio openers, ou seja, que abram o canal de potássio e aí aumente o potássio extracelular. Isso, no momento atual, só é conseguido com uma outra canalopatia, que é o QT curto. O QT curto acontece isso. Né? Há uma abertura dos canais de potássio, mas transformar um QT longo em QT curto, hoje em dia, não é possível ainda, porque não tem drogas ainda seguras o suficiente para liberar esse potássio extracelular. E o tratamento genético? Essa é apenas uma estratificação de risco conhecido da doutora Silvia Priori, esse trabalho, publicado no New England, com 674 pacientes, casos probandos de familiares que têm QT longo. A grande maioria, vocês vejam aqui, QT tipo 1 e tipo 2, e os desfechos foram morte súbita, síncope ou parada cardiorrespiratória. E as variáveis analisadas foram genótipo, sexo, o tipo de QT longo, né, maior ou menor que 500 milissegundos. E o que eles observaram? Que o QT com mais alto risco é aquele que qualquer QT maior do que 500 milissegundos, principalmente do tipo 1 e do tipo 2, ou do tipo 3, do sexo masculino, já são pacientes com alto risco de ter algum evento, seja parada cardiorrespiratória ou síncopes recorrentes, 50% de risco. E baixo risco ao longo da vida, QTs menores do que 500, do sexo masculino tipo 2, ou o tipo 1, que também menos de 500 milissegundos.
e risco intermediário qualquer combinação dessas que vocês possam imaginar. Uma outra terapêutica que tem sido bastante promissora e que já era usada na época do Dr. Peter Schwartz, que agora foi refinada para evitar complicações, é a simpatectomia nos pacientes que não têm condição de usar beta-bloqueador e que você não quer, por exemplo, de criança, você não quer colocar um desfibrilador para ter tempestade elétrica, que é bastante traumatizante para uma criança e complicada para os pais. Então, uma das terapêuticas preconizadas tem sido a simpatectomia do gânglio torácico. E essa simpatectomia, apenas por uma questão de ética, para esse trabalho, foi utilizada nos pacientes que tinham já tempestade elétrica, apesar do beta-bloqueador, e houve uma excelente resposta. A dúvida é se a gente não pode fazer isso precocemente antes do desfibrilador. Ainda não temos resposta para isso. Mas é uma terapêutica bastante interessante e com publicações de peso. Bom, saindo do QT longo, a gente vai entrar no QT curto. E o QT curto, como o nome já diz, é um QT curto. Então ele tem menos do que 300 milissegundos em geral. E o defeito principal do QT curto também é ligado ao canal de potássio. Os períodos refratários atrial e ventriculares também costumam ser curtos nesse caso. Vejam que foi necessário aqui uma força-tarefa para juntar praticamente 6 casos na literatura, que é a publicação maior que nós temos hoje, são 6 casos, uma série de 6 casos, juntando um monte de gente. Ela foi uma doença genética, recentemente descrita, como eu já falei, os períodos refratários do átrio e do ventrículo são curtos e esses pacientes têm predisposição à fibrilação atrial e também um alto risco de morte súbita. O defeito é o canal de potássio, também chamado de KCNH2 ou Q1. Aqui apenas para mostrar o esquema, nesses pacientes o que acontece é uma corrente de efluxo do canal de potássio que está com ganho de função. Então há um aumento da saída do potássio para fora da célula. E isso vai encurtar o QT, que é esse resultado aqui final. O potencial de ação se encurta e o QT, por sua vez, se encurta, como nesse caso. Aqui o exemplo do QT curto, que vocês já viram na discussão de caso clínico, menos do que 300 milissegundos. Esse trabalho eu tirei da literatura porque eu achei interessante, porque eles avaliaram 6 pacientes que tinham QT curto, 5 eles colocaram o desfibrilador de cara, mas uma era uma criança, que houve uma relutância dos pais, em medo de ter terapia apropriada e até tempestade elétrica. Então eles testaram drogas, flecaimida, sotalol, butilida e a própria quinidina, e a única droga que realmente prolongou de fato o intervalo QT e que não induziu a FV durante o estudo eletrofisiológico foi a quinidina. Então é a droga promissora, ou seja, uma droga antiga, praticamente saindo aí do mercado, mas que hoje está sendo ressuscitada para uma doença rara, que é o QT curto, e até para a síndrome de Brugada, que a gente vai comentar mais à frente. A síndrome de Brugada, agora passando pelo outro perfil aí de cardiomiopatia, ela foi descrita inicialmente pelos irmãos Brugada em 1992, em pacientes recuperados de parada cardíaca por FV, antes considerado idiopático. Então, antigamente, tudo isso aí que era chamado de FV idiopática, era QT curto, era síndrome de Brugada, era repolação, hoje, repolação precoce, então, quando as Brugadas, então, reconhecerem essa síndrome. Na verdade, ela já existia como morte súbita no sudoeste asiático. Então, na região da Tailândia, já haviam publicações a esse respeito de morte durante o sono, e, na verdade, hoje se sabe que é a síndrome de Brugada. Então, a morte súbita ocorre nesses pacientes, e o defeito principal, bom, ele depende do canal de potássio e também do canal de sódio, como a gente vai falar aqui. E o padrão característico é esse, quer dizer, o supra, entre aspas, desnivelamento do segmento ST, que muitas vezes é confundido como infarto do miocárdio, de parede anteroseptal. E existe um grande espectro dessa doença, isso é importante, esse slide aqui do Dr. Pedro Brugada. O espectro da doença é extremamente grande. Então o que é que a gente tem? Desde o indivíduo normal, que é um achado, ele veio porque alguém da família tinha QT longo, então, claro que o prognóstico é normal. Mas nós podemos ter o contrário, o indivíduo que tem um eletro espontâneo, tipo 1, e que tem fibrilação ventricular, foi recuperado de parada cardíaca. Para esse paciente, a morte é certa. Tá? Eu não estou aqui como oráculo, nada, mas isso é uma coisa lógica. Tipo 1, espontâneo, mais recuperado de parada cardíaca, morte certa. Não, é parente de alguém que tem síndrome de Brugada, mas não tem nenhum eletro alterado. E aqui vem os riscos intermediários. Então, por exemplo, você tem síncope
e um QT induzido por droga, pode ter algum risco. Ele está tendo síncope recorrente e tem uma síndrome de Brugada, induzida por droga, a chance aumenta. Ou espontâneo, maior ainda. Ah, não, ele é assintomático, o eletro é espontâneo, pelo menos moderado. Não, ele é assintomático e o eletro só após droga. Então, baixo risco. Então, veja que o risco aí, ele vai variando conforme o perfil do paciente com a síndrome de Brugada. O padrão característico, então, é esse, é a elevação do segmento ST nas precordiais de V1 a V3, ou seja, um padrão que lembra uma barbatana dorsal de um golfinho, tá? A morte súbita é por TV polimórfica ou FV, e o rastreamento é importante porque os assintomáticos também podem ter alto risco de morte súbita. O principal defeito cromossômico é aquele que eu já comentei no QT tipo 3, é o SCN5A, com a diferença que agora o canal de sódio ele fecha-se precocemente. E tem uma dependência de uma corrente ligada ao canal de potássio, que é a ITO, que é a ITO. Essa corrente ela tem maior expressão no cromossomo Y. Por isso que as mortes súbitas no Brugada quase sempre são no sexo masculino. Né? Quase que 8, 9 para 1 em relação às mulheres. Então, o canal de sódio ele não funciona, ele fecha-se prematuramente. Aqui é o tipo 1, que todos nós já comentamos naquele caso clínico, né, em forma de barbatana dorsal de golfinho, mas também tem o tipo 2 e o tipo 3. Para efeito de estudos hoje em mortalidade Brugada, eles têm reconhecido apenas o tipo 1. O tipo 2 e o tipo 3, quando não é induzido, você pega esse paciente, manda para estudo eletrofisiológico, faz um teste com agimalina, faz um teste com procainamida, e isso gera uma indução de tipo 1, então eles consideram aí para a casuística, se não é apenas follow-up. Então, tipo 3, o cromossomo mais comum, né? No caso do Brugada, há um encurtamento do potencial de ação, ao contrário do QT tipo 3, que alonga o potencial de ação. Para nossa infelicidade, já foram descritas mais de 40 mutações no canal de sódio. Então, o SCN5A é apenas uma delas. Então, ele só responde aí por 40% destas mutações. A ITO, como eu já falei, ela se expressa mais no sexo masculino. E 40% dos pacientes têm padrão transitório. Então, tem que fazer acompanhamento de perto. Então, não é um desafio. Outras considerações sobre a doença. Há uma correlação entre morte súbita infantil e síndrome de Brugada, porque a gente sabe que a febre, ela exacerba o padrão de Brugada. Então, aquelas crianças que podem ter morte, com história de morte súbita lá, né, no berço, ou recuperada de parada num berço, durante um período febril, podem ter a síndrome de Brugada também. Então, hoje em dia já há trabalhos nessa direção. Porque os mecanismos iônicos também são dependentes da temperatura corporal. Então, um eletro pode se tornar típico e desmascarado com a febre. Então, pode até colocar um Holter no período febril no paciente, com Brugada, por exemplo. Mutações nesse canal levam a convulsões febris na infância também. Então, se tiver expressão no cérebro, só vai dar o Brugada do cérebro, vamos chamar assim, mas às vezes ele pode ter uma correlação com uma doença cardíaca. Aqui é para mostrar, então, que nós somos cardiologistas, que existe canal de sódio também no cérebro, viu? Não vamos ficar pensando só no coração. Bom, esse é o trabalho clássico dos irmãos Brugada, que foram inicialmente com 41 pacientes sintomáticos e 22 assintomáticos. Em 35, eles implantaram o desfibrilador. O segmento foi de 34 meses, a mortalidade total só foi evitada no grupo que utilizou o desfibrilador. Então, há um alto risco de morte súbita, sim, e o único tratamento seria o implante desfibrilador. Esse trabalho, hoje em dia, já foi contestado. A CIVA Priori, o grupo da Itália, é o que mais contesta esses resultados, por achar que talvez os irmãos Brugada tenham casos mais graves, e que só tenham estimulação com FV durante o estudo eletrofisiológico, e eles não viram essa correlação. Para eles, a doença é mais simples do que parece. Uma última publicação diz o seguinte, que a mortalidade geral dos pacientes assintomáticos, porque o sintomático a gente já entende que é complicado. É a síncope, é o recuperado de parada cardíaca. Mas o indivíduo que não tem nenhuma história, ele é assintomático, mas que tem um padrão tipo 1, a mortalidade prevista para esse paciente hoje, por uma última meta-análise, é de 0,5% ao ano. 0,5% ao ano. Puxa, legal. Mas se você tivesse 70 anos, você aceitaria isso numa boa. Agora, se você tem 0,5%, eu pego aqui a plateia e falo para vocês, olha, fiquem tranquilos, todos vocês têm Brugada tipo 1, são 1000 pessoas como vocês, mas olha, para esse ano eu só espero que 5 de vocês morram. Não fiquem preocupados, 995 vão estar vivos. Qual o conforto que vocês têm com essa afirmação? Nenhum. Por quê? Porque são jovens. Agora, se eu pego uma plateia de terceira idade, com 70 anos,
Posso morrer mesmo daqui a 0,5% ao ano, está bem interessante. Então eu acho que é complicado quando você vê o trabalho, ele diz lá que é muito baixo e que não justificaria o desfibrilador. Eu não concordo, porque a população é jovem e é dramático. Então eu acho que temos que ter estratificadores, sim, de risco. E os irmãos Brugada acreditam bastante no estudo eletrofisiológico ainda. A doença, então, ela se manifesta pior durante o sono, com fibrilação ventricular, e a recorrência a partir da síncope aumenta. E o desfibrilador, de novo, é o único método realmente eficaz para a doença. Alguns marcadores prognósticos. Esses dados eu peguei com o Dr. Pedro Brugada, né, na última casuística dele, e ele me ajudou aqui, então eu queria passar para vocês essas informações. O estudo eletrofisiológico. 1 em cada 3 pacientes, na casuística deles, eles induzem FV. Talvez seja uma população referenciada, etc. Extracístole ele não tem diferença na sobrevida. Se o indivíduo é do sexo masculino tem um eletro alterado espontâneo, tipo 1, e vai para o estudo e induz a fibrilação ventricular, a chance de morte súbita é de quase 50% ao longo da vida. Então, está justificado o estudo, o desfibrilador para esse paciente. Já uma mulher, que o eletro foi só induzido com droga, o estudo foi negativo ao longo de toda a vida, o risco é de 3%. Aceitável, quer dizer, tem 97% de não ter nada, de chance de não ter nada. Os assintomáticos, 6% de parada. Por quê? Porque o eletro é normal, sozinho, tipo 1, respondeu por essa casuística por 20% dos casos de parada cardiorrespiratória. Então, praticamente, se tem um tipo 1 e se tiver, então, síncope associada, e isso a doutora Silvia Priora concorda, quer dizer, um tipo 1 com síncope já seria um paciente de alto risco, então deve-se indicar precocemente o CDI, independente do resultado do estudo eletrofisiológico. Apenas para a gente fazer um lado esotérico aqui, também tem trabalhos do Circulation Research sobre ervas medicinais. E uma delas é sobre o Danshan, que é chinês, tá? É uma erva que altera o padrão de Brugada, talvez algo semelhante à quinidina, tá? Da chinchona, que a gente conhece, tá? E também evitou o substrato arritmogênico na síndrome de Brugada. Eu achei bastante interessante esse trabalho e queria passar isso para vocês. Lá é bastante conhecida essa erva. Se alguém for para a China e quiser fazer um trabalho, está aqui a sugestão. Bom, é bom lembrar que o diferencial é a repoblação precoce, é o próprio QT-longo. Então, na repoblação precoce, há um gradiente de voltagem, mas sem dispersão da duração do potencial de ação. E há um supra de ST sem arritmias. Até pouco tempo, quando agora vem a síndrome de repoblação precoce patológica. Que, no caso, está aqui a repoblação precoce. Tá? Na síndrome do QT-longo, nesse caso aqui, né, você tem gradiente de voltagem pelo aumento da pressão do potencial de ação em algumas áreas devido a pós-potenciais precoces. Há um gradiente de voltagem e uma reentrada de fase 2. Então, prolonga. E na síndrome de Brugada, você já tem um encurtamento do potencial de ação e, portanto, você tem diferença de voltagem, gradiente. Aqui, apenas para lembrar o diagnóstico diferencial aqui, sempre olhar para a derivação V1. Veja que é bastante diferente em cada caso. No primeiro exemplo, uma hipertrofia ventricular esquerda. No segundo exemplo, um bloqueio completo de ramo esquerdo. Aqui saiu desconfigurado, desculpa. A pericardite, que é o supra persistente, inclusive de outras derivações. Aqui um potássio, uma hiperpotassemia. Aqui um infarto do miocárdio, com supra, desvelamento mesmos. Um BRD. E aqui a síndrome de Brugada. Então, só para a gente ver que tem diferença, né? O BRD e o Brugada. O Brugada, então, tem diferença. Repolarização precoce patológica. Também já existe hoje essa nova entidade, como síndrome arritmogênica ligada à repolarização ventricular. Esse foi o trabalho do grupo francês, Dr. Aissa Guerre, que foi quem descobriu a abração de fibrilação atrial das veias pulmonares, para quem não conhece. Foi esse autor, em 1996, 98. E em 2008 agora fez essa publicação sobre morte súbita associada à repolarização precoce. Puxa, mas a repolarização precoce a gente encontra em atleta, em pessoas jovens, saudáveis, e não necessário. Será que eu vou ter que rastrear todo mundo agora? Então isso é um problema. Então esse é o grupo deles, e o que eles viram? Eles pegaram todos os pacientes saudáveis e os que tiveram recuperado de parada cardíaca inexplicada, por FV inexplicada, e foram ver a prevalência, né, a incidência, na verdade, de repolarização precoce. Voltando aqui, sexo masculino, tá? Reprodução precoce aqui respondeu por 72% dos casos. Então, homens têm mais reprodução precoce, enquanto a 54% que não tinham repolarização precoce. A idade média, 35 anos,
tá? De reposição precoce conta 37%. O grupo ético não. História de síncope inexplicada, 38% nesse grupo. História familiar, 16%, bem baixo. Atividade inicial, quer dizer, durante a parada cardíaca, se ele quiser dormindo, ou outra atividade que não ficou muito bem definida, 72%. Nem esforço, nem dormindo. E fora do hospital, a maioria, 81%. O intervalo PR era normal, a duração do complexo QRS também. O intervalo QT um pouco mais curto na repoblação precoce, e há quem diga, hoje já tem trabalhos mostrando que QT curto e repoblação precoce podem ser a mesma coisa. Aí apenas um detalhe, apenas do dia, você vê 392 abaixo de 300, aí já está próximo de um QT curto. Coronariopatia não tinha nada, né? E aqui só para mostrar os testes com o canal de cálcio que foram feitos, para ver se era brugada, etc. Tá. E aqui, então, o que eles observaram? Que havia um padrão interessante, principalmente na derivação D2, D3 e AVF. Que uma coisa é você ter reposição precoce lá em V4 e V5. Outra coisa é encontrar esse mesmo padrão, só que em D2, D3 e AVF. Que é esse finalzinho aqui, ó, esse entalhezinho aqui, ó, que ele observa no final do QRS. Aqui fica bem mais claro, ó, nesse caso. Eles viram que esses casos foram os que mais tiveram parada cardiorrespiratória. D2, D3 AVF. Aqui então, só para continuar então aquele raciocínio. Então aqui ficou claro, olha, e dependendo, ó, aqui na hora da extracístole a coisa fica bem clara. Ó. Praticamente uma extracístole com acoplamento quase que ultracurto, isso gerando então a fibrilação ventricular. Então os que tinham repolarização precoce, a recorrência aumentou em relação àqueles que não tinham repolarização precoce. E aí, já há quem diga que não, isso deve ser a mesma coisa, é uma brugada que se disfarçou de repolarização precoce. Então, parecem, né, eles acham que a hipótese possa ser plausível, ou seja, então já tem repolarização precoce ligada à brugada, repolarização precoce ligada a QT curto. Então vejam que pode ter um overlap aqui, a gente não tem ainda um nome específico para essa repolarização precoce patológica. Então aqui nesse caso eles queriam saber se isso, com a parede inferior, estava ligado acima de brugada, se aquela alteração da parede inferior. Tá? E a presença de repolarização precoce não esteve associada a eventos arrítmicos durante um segmento grande. E ela não esteve associada a pior ao prognóstico, mesmo nos indivíduos que tinham síndrome de brugada e que tinham esse padrão. Então parece que há contestação hoje para esse mesmo trabalho. Tá? Então ainda não podemos dizer se é doença ou não, mas ficou um alerta aí. Na verdade, tem que ser feito um estudo prospectivo, acompanhar todo mundo que tem reprodukção precoce. Eu me lembro na época do prolapso, quando a gente não tinha eco para todo mundo, e eu falava assim, ó, tem prolapso está associado à morte súbita, prolapso está associado a síncope, prolapso está associado a endocardite, etc. Aí até que alguém foi lá e fez assim, bom, vamos publicar no England um estudo populacional, vamos fazer ecocardiograma em toda a população. Pegaram o Framingham, fizeram eco em todo mundo, vamos acompanhar. E o que eles viram? Que prolapsado não tem mais extracisto do que quem não tem extracisto, do que quem não tem prolapso. Que a prevalência era muito baixa, em torno de 1%, e não 20% como no passado. Porque os critérios mudaram ao ecocardiograma. E hoje já se sabe que para ter isso tem que ter alguma doença associada. Olha, tem prolapso, mas ele tem insuficiência mitral importante, não é só prolapso simples. Então o simples está quieto, ele é um achado. E a síncope? Era vasovagal, era neurocardiogênica. Tinha o prolapso e tinha síncope neurocardiogênica. Ou ele percebe mais a extrasístole. Você tem, o outro tem, mas o prolapsado ele percebe mais a extrasístole. Então talvez com a repolarização precoce deva acontecer isso, na hora que você pegar a população. Né? Isso é um trabalho longo. E avaliar, anos depois, olha, não deu diferença. Ou então, ele tinha que ter um plus. Era uma repolarização precoce, mas tinha brugada. Ou ele tinha um QT curto que oscilava. Tinha alguma coisa diferente. Então, essa é a minha visão, pode não estar correta, mas é importante lembrar que isso é polêmico, a repolarização precoce. Portanto, as síndromes arritmogênicas ligadas à repolarização ventricular, nós devemos primeiro reconhecê-las. Então, o QT longo congênito, o QT longo induzido, o QT curto, a síndrome de brugada, e ficar atento, especialmente no indivíduo que foi recuperado de parada cardiorrespiratória, que tem síncope recorrente, ficar atento também à repolarização precoce, que pode ser patológica. A estratificação vai levar em conta o padrão do eletro, QT longo maior que 500, a gente já sabe que o risco é maior, né? A história clínica, a história familiar de morte súbita ou que já tem a doença,
Dispersão de QT eventualmente pode ser utilizada, microvoltagem e até o estudo eletrofisiológico, como a gente pode utilizar, por exemplo, na síndrome de Brugada. Esse é o recado que eu quero deixar para vocês e fico aberto aí às perguntas. Obrigado. Tô bem. Perguntas? Obrigado. Já discutimos os 2 casos clínicos, né? E eu acho que eu vou deixar encerrada aqui a aula, tá? E qualquer pergunta, por favor, podem ficar à vontade aí. Obrigado.